Olá pessoal, tudo bem? Aqui você fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos tratar, portanto, segmento da nossa videoaula. Vamos aqui, pessoal, dar segmento e tratar das situações onde há disposições testamentárias altruísticas. É isso aí. Nós temos a possibilidade de ter testamentos com disposições testamentárias essencialmente altruísticas. Nessa medida de consequência, eu só queria relembrar para vocês que o testamento, ele pode ser, pessoal, olha só, ele pode ser a fonte criadora de uma fundação. Então, pode, em razão da manifestação de última vontade de um indivíduo em testamento, viabilizar, pessoal, o nascimento de uma fundação. Lembrar que as fundações não comportam uma universalidade de pessoas. Não é uma situação de universitas personarum, mas sim uma universalidade de coisas. Ou seja, universitas rerum. Bem, nesse sentido de consequência, para criar uma fundação, isso está no artigo 62 do Código Civil, repito, artigo 62, 62, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de seus bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Isso aqui, portanto, é, sem sombra de dúvida, um dispositivo que não está no bloco da disciplina pontual das sucessões, mas reverbera o assunto. Bem, mas existe um dispositivo específico para esse caso, que é o artigo 1902. O artigo 1902. Vamos lá. O artigo 1902 diz o seguinte: a disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública estender-se-á relativo aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte ou do estabelecimento, aí sítios, sal se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Traduz. Primeiramente, pessoal, nós temos que lembrar que a expressão aqui dita disposição, olha só, geral em favor, cadê? Disposição geral. Gente, desculpa. Bem no início. A disposição geral em favor dos pobres faz referência, claro, pessoal, a modo de interpretação ser aberta. Isso, portanto, necessita de ser condensado, concentrado, com elementos probatórios. Então, nada impede que o testador, ele com um conteúdo altruístico, ele possa designar, pessoal, uma série, portanto, de entidades, que, inclusive de caridade, que tenham, nesse sentido e consequência, funções essencialmente altruísticas, filantrópicas. Bem, nesse sentido e consequência, em razão de ser uma expressão aberta, a exposição geral em favor dos pobres fica um colóquio muito aberto e necessita, portanto, ser concentrada, necessita, portanto, pessoal, de ter uma centralidade, um foco com base em elementos probabilísticos. Dilação probatória aqui é essencial. Assim sendo, pessoal, o artigo 1902 versa, portanto, de disposições testamentárias altruísticas. Surge, nesse sentido, uma presunção em favor de instituições filantrópicas de caridade em geral, levando sempre em consideração, com um ponto específico norteador, o domicílio do testador. Pouco importando, pessoal, nesse sentido, o local em que foi feito o testamento, ou mesmo o local do óbito. Agora veja, pessoal, essa presunção aqui, identificada pela lei, ela é relativa. É juris ou iuris tanto, porque admite prova em sentido contrário. Sempre reverberando categoricamente, pessoal, a função clara e translúcida da autonomia privada e do princípio da soberania da vontade do testador, que inclusive vou tratar com vocês aqui. Nesse sentido e consequência, se houver alguma suscitação de dúvidas, se a instituição ela é pública ou privada, deve se reverberar sempre no sentido das instituições particulares. E a opção, portanto, pessoal, do legislador aqui não é uma opção precipitada ou sem nexo. Evidentemente,
As instituições públicas, elas são mantidas por recursos públicos, que, ao bem da verdade, têm um volume patrimonial maior. E, nesse sentido e consequência, o ingresso de recursos públicos ao Estado decorre de receitas públicas originárias e de receitas públicas derivadas. As receitas públicas originárias são emanações, portanto, do Estado, agindo como particular e, portanto, arrecadando de forma contratual recursos de terceiro, particulares, sem o exercício do seu chamado iuris imperium, ou direito de império. Na outra margem do rio, nós temos as receitas públicas derivadas, em que o Estado, portanto, exorta o seu poder, seu maquinário, justamente para impor exações. E a que mais se destaca é as exações fiscais. Nesse sentido de consequência, o tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eis, portanto, a redação do artigo 3º do CTN. Assim sendo, pessoal, no que tange às disposições altruísticas, a interpretação que se dá disposição geral em favor dos pobres é uma disposição aberta, que necessita, portanto, do elemento probatório para condensar e focar especificamente a identificar qual estabelecimento de caridade, de assistência pública, enfim, qual vai ser, portanto, o beneficiário. Havendo, portanto, pessoal, uma dúvida quanto à instituição, se é pública ou particular, haverá, por opção do legislador, uma preferência às instituições particulares. Nesse sentido e consequência, cabe prova em sentido contrário, porque essa presunção aqui norteada de toda a sistemática do artigo 1902, ela é meramente relativa. Cabe prova em sentido contrário. Bem, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, eu gostaria de analisar um outro dispositivo que reverbera uma certa polêmica, que é o artigo 1803. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de ler com vocês a súmula 447 do STF. Pessoal, olha o que diz a súmula 447 do STF. É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Professor, e agora? 1803, vamos lá. É lícita a deixa ao filho do concubino, quanto também o for do testador. Traduz. Meus queridos, você sabe categoricamente lá no início do nosso curso, aí nesse semestre, que nós fizemos uma análise pontual na Constituição, em especial atenção ao artigo 227, parágrafo 6º, e vimos categoricamente que não existe distinção quanto ao filho. Filho é filho. Filho é filho. Pouco importa a nomenclatura que se for colocar. Filho é filho. E nesse sentido e consequência, há uma certa crítica por parte de alguns juristas que o dispositivo seria evidentemente preconceituoso, que o dispositivo reverberava uma atenção desmedida, sem um nexo plausível, portanto, de pertinência à luz da Constituição, na medida que a Constituição não cria distinção entre filhos, e o dispositivo fala filho do concubino. Bem, críticas à parte, nosso entendimento é que o dispositivo, nada mais nada menos, ele condensa na legislação, ele positiva na lei, ele condensa uma súmula dando grau de positividade legal no Código Civil, reconhecendo um direito translúcido e implícito de que filho é filho, pouco importa se é proveniente de concubinato. Mas existe também nesse alcance um objetivo interessante desse artigo. Olha logo em cima. Qual é o artigo que está em cima? O 1802. E o que trata o 1802, gente? Do testamento simulado. Então, pessoal, para essa corrente na qual eu me filio, o 1803, ele, por dois momentos, ele traz as seguintes informações. A primeira
é que aqui trata-se, portanto, da consagração em lei de um posicionamento já consolidado no STF. Inclusive, é objeto de súmula, a súmula 447. Sequencialmente, o artigo 1803, ele também deixa bem claro que não há que se falar em testamento simulado se for nesse sentido, for beneficiar um filho em razão de uma relação adulterina, de uma relação de concubinato. Isso reverbera, portanto, a um outro olhar, um olhar de dar mais segurança e jaez a direitos. Bem, nesse sentido e consequência, meus queridos, eu encerro, portanto, a parte atinente de sucessão testamentária. E vou agora analisar com vocês a abertura do testamento. Então, a partir de agora, nossa linguagem vai ser mais processual. Eu te agradeço profundamente por ter dado tempo do seu dia, do seu momento para me ouvir. Espero verdadeiramente ter te ajudado, colaborado no teu conhecimento. Eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.